Sou Vera Eunice de Jesus, filha da escritora Carolina Maria de Jesus. É com grande prazer que fui convidada para ir até vocês, mas infelizmente não me foi possível devido aos horários que não bateram. Mas estou aqui falando um pouco sobre a Carolina Maria de Jesus para vocês terem uma noção do que foi a nossa vida na favela. A nossa vida na favela com a Carolina foi uma vida de fome. Nós nunca sabíamos quando ia comer. Sempre a minha mãe se lamentava e chorava porque os filhos ficavam pedindo comida. E ela ficava desesperada. Mas sempre catou papel, sempre escreveu e nunca deixou que os filhos passassem muitas necessidades. Ela se virava, nem que ela deixasse de comer, mas os filhos ela procurava alimentar. O que eu me lembro da favela é que nós nos alimentávamos, mas nunca podíamos repetir. Tinha que comer o que tinha e aquele pouco que tinha. E quando não tinha nada para comer, a minha mãe cantava com a gente. Então ela cantava e todos íamos dormir. Minha mãe na favela, ela nunca deixou que os filhos se misturassem. Com o pouco dinheiro que ela tinha, ela sabia que nos finais de semana era difícil para ela deixar os filhos lá para não se misturarem, né, com os marginais que tinham lá, né? Então ela não gostava. Então ela reservava um dinheirinho para mandar principalmente meus irmãos para o cinema. Mas, por outro lado, tivemos uma mãe que não tínhamos comida, mas tínhamos uma mãe presente, que cantava, dançava. E eu sempre vi minha mãe escrevendo. Então, quando eu saía com ela para catar papel, ela passava muito mal, ela queria desmaiar, ela sentava na beira da calçada e ali ela vomitava. E ali ela vomitava bilis, a bilis é amarela. E ela via tudo amarelo, ela ficava tonta, via tudo amarelo. Então, onde surgiu a fome é amarela. Então, eu sempre digo que Carolina, até na fome, ela não deixava de ver o lirismo, né? A poesia na fome. Com a extinção da favela do Canindé, minha mãe faleceu pensando que a favela tinha sido extinta. Eu também pensava que tinha sido extinta, mas não, ela ainda existe lá no Canindé. E eu tive a oportunidade de ir até a favela com profissão repórter. E as condições não são diferentes. Então, um livro que foi escrito lá na favela do Canindé, nos anos 60, nós estamos aí em 2022, e eu tive lá o ano retrasado, 2020, as mesmas condições. Então, por isso que o livro Quarto Despejo é um livro atual e por isso está bem vendido. E não digo atual aqui só no Brasil. Ele é atual no Brasil e no mundo inteiro. Quarto Despejo é lido pelo mundo inteiro. A minha vida, como eu disse, né, com a minha mãe na favela, foi, como eu já falei de momento, é aquela vida de fome, mas de uma mãe presente. Apesar de minha mãe ser uma mãe solo, nunca deixou os filhos, nunca pensou em dar os filhos. Às vezes ela falava, como tem retratado o Quarto Despejo, né? Vou me matar e vou matar os meus filhos. E depois passava aquele repente daquele desespero e a vida retornava. Por quê? Porque ela escrevia. Minha mãe escrevia o tempo todo. A minha mãe, ela estava catando papel e de repente ela punha a mão nas cabeças assim, e falava, tem que escrever agora. E ali ela pegava um lápis, que ela sempre andou com um lápis no bolso, e sempre teve roupa com bolsos. E ali ela pegava o primeiro papel que ela achava. Um pedaço de papel na rua, no lixo, qualquer lugar. E ali ela escrevia tudo que vinha na cabeça dela. E aí ela falava, agora sim, agora eu estou mais tranquila, porque ela colocava tudo que tinha na cabeça. Então, eu digo que Carolina, ela é uma escritora assim, nata, né? Minha mãe foi uma escritora produzida. Minha mãe é uma escritora nata. Eu também, as pessoas me perguntam,
por que você acha que Carolina Maria de Jesus escrevia? O que você alega isso? Bom, eu não sei falar, mas ao meu ver, primeiro, porque ela foi criada com o avô dela, que veio pós-escravatura, né? E ele era uma pessoa culta. Então, quando acabou a escravidão, os negros tinham os brancos que liam para estavam falando o assunto de política, o assunto da sociedade. A minha mãe entrava e com 4 anos ela falava sobre os assuntos. Por isso ela era uma menina antipática e ela sofreu muito em Sacramento. Sofreu a vida inteira que ela ficou lá, até a adolescência dela. Ela foi uma pessoa não grata na cidade, né? Agora, como minha mãe sempre escreveu, minha mãe teve altos e baixos, né? Então nós tivemos, como eu falo, né? Nós saímos da favela e nós saímos com muito requintes de favelados, né? E a Conceição Evaristo, ela fala, não, vocês tiveram altos e baixos. Nós estávamos na favela e de repente nós estávamos no auge. E de repente nós caímos de novo. Então, isso foi muito difícil para a cabeça dos filhos da Carolina, né? Mas ela teve o glamour nos anos 60. Depois nós fomos para a sala de visita, né? Que ela queria mudar para a sala de visita. E depois que nós fomos para a sala de visita, aí ela foi muito infeliz ali, né? Porque ela não foi bem aceita. Racismo, mãe solteira, negra, ex-favelada, né? Os filhos saindo da favela. Minha mãe sempre namorou homens ricos, cultos, inteligentes e brancos. Então as pessoas me perguntam, por que sua mãe só namorava brancos? Segundo ela, é que os brancos, eles estavam assim num patamar de estudo maior, né? E os negros não, os negros estavam caminhando. E minha mãe, ela era uma pessoa diferente, uma mulher à frente do tempo dela. Então, por isso, lá na casa de alvenaria, ela não foi bem aceita, né? Por quê? Porque a minha mãe, ela explodiu. Nos anos 60 ela explodiu. Ela vendeu mais que o Jorge Amado. Então, e Jorge Amado ficou muito ciumado da Carolina. As pessoas falavam, a Carolina é louca ou vítima? Não, minha mãe era vítima. E estou eu aqui para afirmar que minha mãe foi vítima, porque eu presenciei cenas que eu posso demonstrar o que eu estou falando, né? Então, depois nós fomos para Parelheiros, e aí estávamos no ostracismo e vivemos um novo período de fome, né? Uma fome diferente, não era fome da favela, era fome de falta do açúcar, de falta de café, do arroz, tinha a couve, tinha o feijão que ela plantava, mas não tinha o sal. E a diferença era grande porque quando nós estávamos na favela, nós éramos, ela tinha de publicar livros e não deu certo. E aí ela deixou de publicar, mas sempre continuou escrevendo. A minha mãe sempre escreveu e quando ela faleceu, ela deixou vários inéditos que hoje estão com a Companhia das Letras. E esses inéditos, quando ela faleceu, a minha mãe falava, a Vera vai ficar com a máquina, vai ficar com as minhas roupas, né? E o meu irmão falou, não, vai ficar comigo a máquina, as roupas. Então, a única coisa que me restou foram os livros, os inéditos. Então, eu peguei todos aqueles inéditos, guardei comigo e, infelizmente, levei para Sacramento e está lá jogado num lugar onde minha mãe foi espancada e presa. E isso é um dos grandes problemas que eu tenho hoje, de pegar todo esse acervo da Carolina e juntar, não para ficar aqui na minha casa na gaveta, mas para ficar na Biblioteca Nacional, no Moreira Salles, nos lugares onde as pessoas possam ver como minha mãe escrevia, porque eu mesmo, agora aí aos 60 anos, é que fui ver que minha mãe escrevia em papel de pão. Ela sempre falava, eu escrevi em papéis de pão. Para mim era um tópico isso, porque eu falava como escrever em papéis de pão. E agora aos 60 anos eu consegui ver que realmente minha mãe escrevia em papéis de pão, né? Então, o que eu tenho que agradecer vocês por minha mãe estar assim, com tantas homenagens, e a vocês que eu agradeço, principalmente
o pessoal que tá surgindo agora na literatura, vocês, meninos novos, professores, eu só tenho que agradecer, porque hoje minha mãe, ela tem nome de ruas, nome de bibliotecas, tem uma estátua, vai sair uma escola de samba agora com a vida dela inteirinha na avenida. Então, o que eu tenho que agradecer é isso, é o que vocês me ajudam a propagar a memória dela, que foi um dos pedidos que ela me fez antes de falecer, que ela me deixou uma carta. Então, o que eu quero pedir a vocês é que me ajudem aí a recuperar todos esse acervo da Carolina, porque eu sei que os acervos dela estão em gavetas de pessoas que acham que a Carolina é deles, em países que estão agora me mandando o que eu estou pedindo, porque eu estou numa briga feroz. Eu tenho várias brigas para colocar a Carolina onde ela está hoje. Mas hoje um dos objetivos meu é trazer o acervo da Carolina para que todos nós vejamos. Muito obrigado e estou muito feliz de ter tido a oportunidade de falar com vocês.